Aí ele pede para nós, ele fala, né? Sejamos todos musicais. Então, o músico do teatro, o cara que vai tocar para teatro, é importante que ele seja músico, mas é mais importante que ele seja musical. Saca? Saca a jogada aqui? Porque no teatro tem um ambiente, tem um espaço e tem um tempo que esse ser musical joga junto. Entende? O seu trabalho traz esse ser musical. Aí, meu camarada, eu estou aqui conversando com vocês, não querendo dizer o que deve ser, o que não deve, porque eu estou falando do resultado artístico que você apresenta para nós. Esse trabalho primoroso que revela o artista brasileiro em toda a sua originalidade, esses músicos, esses seres musicais, esse ator em estado de plenitude criativa, com a sua energia criadora ativada e tal. Eu sinto falta de um baile, meu irmão. O teu espetáculo propõe um teatro baile. O teu espetáculo propõe um teatro baile. Claudinho do Vale. Saca? É uma brincadeira que eu estou fazendo, mas dá vontade de dançar, meu irmão. Se eu tivesse na plateia assistindo, certamente com a minha companheira do lado, eu já arrumaria um jeito de dar uma sacudida. É uma forma de intervenção que o teu trabalho provoca na gente naturalmente. Saca, Cláudio? Vocês concordam com isso? Vocês que estão tocando, então, não é verdade? Diga aí, fala aí, o que você fala? Zenilda, Eliomar, fala alguma coisa aí. Gabs. Gabs, Carlão, que seus vocês lindos, acham? saudades. Eu acho, olha como eu sou exibida, tá vendo? Não deixo nem o Eliomar falar, já vou falando. Como eu já vi esse espetáculo assim, duas dezenas de vezes, e eu não me. Igualmente o mestre fala, eu não me concentro, eu já saio caracoteando pelo salão, eu já danço o tempo todo, eu não aguento ficar sentado, não, minha gente, me levanto e danço, porque é uma plenitude mesmo de alma, traz o Nordeste em si, é uma coisa extraordinária, primorosa. Eu não consigo ficar quieta, não, eu danço mesmo. Tá vendo aí, ó? Não foi só eu, tá vendo? Porque nós estamos procurando no teatro, muitas vezes, uma maneira de dialogar com o público. Aí a gente tem um espetáculo como esse que o diálogo já está feito. Não é, Zenilda? O diálogo já está. O convite para o teatro baile já está colocado. Uhum. Agora tem uma coisa, Laranjeiras, que é essa experiência que a gente está tendo pela primeira vez de fazer o espetáculo sem público. Essa foi a primeira e única vez que a gente fez o espetáculo para a câmera, né? E a gente sentiu, claro, muita diferença, apesar de eu acho que a gente conseguiu fazer de uma forma muito bacana, a gente se preparou para esse momento de fazer e de entender naquele momento que toda aquela experiência que a gente tinha tido antes, com aquela emoção que o público passa para a gente, né, porque daí realmente ele vira esse caldeirão. A ideia do espetáculo, ele realmente ele é bem próximo, né, a ideia de pequenos... na maioria das vezes a gente não amplifica, né, é feito realmente assim, acústico, totalmente acústico, inclusive os instrumentos, a ideia sempre foi essa, né? Então, aí sim a gente encontra essa possibilidade desse grande baile. A gente tem até algumas, por exemplo, tem uma cena que eu trago uma pessoa da plateia, eu danço com ela, né, que é no momento que eu estou cantando Cintura Fina, e eu venho, trago essa menina, a gente dança em cima do palco, e logo depois, antes dela sair, eu falei, convido ela para o palco, e ela, a partir daí, ser a minha noiva, e eu vou apresentar ela para a mãe do Luiz Gonzaga. Então tem um trechinho do espetáculo
esse que é onde eu convido, eu falo assim, mãe, eu trouxe aqui a minha noiva para a senhora conhecer, aí coloco uma aliança no dedo da menina, o público se diverte, e depois eu saio, volto como Dona Santana, aí começa a perguntar para ela se ela sabe cozinhar, e a pessoa geralmente às vezes não sabe, né, não sabe muito bem essas comidas do Nordeste, e fica uma situação bastante bacana, e aí depois eu entrego ela para a plateia. Então existe uma movimentação, né? Para quem já conhece o espetáculo há bastante tempo, sabe que tem, sim, esse convite a esse baile. Pessoas, em alguns outros momentos, a gente via as pessoas ali juntas, nas laterais, dançando enquanto a gente estava apresentando o espetáculo, a gente sente essa vontade. Quem sabe? Né? A gente está num processo ainda. O bacana, na verdade, e que é uma coisa que eu defendo sempre, o espetáculo ele ganha esse calor de acordo com o que você vai fazendo. Eu tinha feito muitos espetáculos que duraram um pouquíssimo tempo. A gente não tem nem chance de entender muito bem o que você está fazendo, não consegue nem estar naquele estágio que você começa já a assistir o espetáculo que você está fazendo, porque você ainda está naquele processo. O tempo que foi, o número de apresentações que a gente, pelo menos eu tenho, né, porque eu tenho desde o início para cá, são mais de 300 apresentações. E eu estou aprendendo todos os dias. Pela primeira vez eu estou vendo esse espetáculo dessa forma, por celular. Aliás, a minha vida tem sido esse celular. Né? O que eu tenho visto do mundo agora durante essa pandemia, eu estou vendo através de uma telinha do celular que está cheio de problemas, que agora eu vou ter que mandar ele consertar, que ele está cheio de vírus nele já. Mas assim, hoje eu vendo o espetáculo, hoje não deu nem para ver direito, porque ele ficou bem trêmulo o tempo todo, mas é porque o meu celular não está realmente bacana. Mas a Gabs, que está aqui, falou, não, o meu está bacana, então vocês viram o espetáculo legal. E eu já assisti agora, foi assim, terceira vez que eu estou assistindo o espetáculo. E eu me surpreendo, o tempo falou assim, puxa vida, como falta ali um tempo. Eu ainda estou encontrando, que agora eu estou me olhando. Esse espetáculo teve uma direção lá há 21 anos atrás, de uma pessoa que eu convidei, chamado Elcio Nogueira. Foi assim, a gente tinha que fazer o projeto, que era um projeto da Lei de Incentivo Fiscal aqui de São José da LIF, e nós tínhamos um prazo para cumprir e fazer um número de apresentações. Ele foi feito com R$20 mil, com 14 apresentações, ou seja, era nada mesmo, assim, né, para poder... Então, a estrutura dele, se a gente perceber, a estrutura de cenário, de figurino, dos adereços, são coisas que a gente nunca teve realmente muita chance de trabalhar. Então, com aquilo que a gente conseguiu fazer, né, com a produção que a gente tinha de R$22 e fazer essas 14 apresentações que a gente conseguiu cumprir, foi o que a gente conseguiu fazer, né, desse trabalho. Mas ele está nesse processo. Eu quero fazer ainda um documentário, sabe? Eu tenho vontade de mostrar tanta coisa, tanta experiência que a gente teve ao longo desse tempo. As apresentações que a gente fez no Grande ABC, ali onde é um reduto nordestino, né? Em Santo André, em Diadema, em São Bernardo do Campo, Diadema, então foi incrível. Todas as músicas, aí tinha realmente um bailado muito engraçado, porque como tinha muito nordestino também ali naquela plateia, desde o início era uma movimentação, o tempo todo, uma mexida de corpo, o outro estava se identificando naquele momento ali. E depois que termina, então, é difícil segurar a emoção, né, das lembranças que eles trazem, né, falando, poxa, tu for aqui, você fez me lembrar do meu avô, ele cantava tanto essas músicas, ou então do meu pai, há quanto tempo faz que eu não volto para lá, né, que eu não volto, né, para o Nordeste, para cá. Enfim, né, ele está num processo. Vamos chegar aqui nesse Eu tenho uma notícia para te dar, Cláudio. Eu tenho uma notícia para te dar. Quem está aqui assistindo a gente, ficou super emocionado assistindo você, é o Pedro, que é o filho da Nelúcia, que é neto do Gonzagão,
tá certo? E a Aline, neta do Gonzagão, estão aqui no chat. É do Luiz? Que Luiz é? O Gonzagão. Não? Não, é outro Luiz. Não é, esses são meus amigos, a Aline. Não, eu estava... Queridos, eles outras vezes no espetáculo. Você falou do neto do Gonzagão. O Gonzagão, ele tem um neto que é o Daniel. Além de tem outras moças também, no Irmãs do Daniel, mas tem o Daniel Gonzaga, né? É o filho do Gonzaguinha. E é uma pessoa assim, assistiu o espetáculo logo no início. Hoje a gente tem um contato assim pela internet, comenta algumas coisas do trabalho que ele faz, e ele tem assim, um carinho muito grande por esse espetáculo. Ele realmente é o neto do Gonzagão, mas o Pedro e a Aline são amigos da gente. Cláudio, Daniel Gonzaga. Você e o teu elenco prestam um serviço altamente relevante à cultura brasileira, meu irmão. Isso é prestação de serviço artístico-cultural da mais alta relevância. Está entendendo? O mergulho que vocês fazem no mundo do mestre Lua Gonzaga. Aí eu quero fazer uma pergunta específica, porque Gonzagão era um sanfoneiro. Como que foi para o Landim esse mergulho? Como é que foi, Landim? Como é que foi para você? Você já conhecia o repertório do Gonzagão? Naturalmente, quem vai estudar a sanfona, né, tem aí o primeiro passo. Eu acho que talvez as pessoas queiram saber disso, né? Porque como é que chegou o Gonzagão para você, Landim? Sim. Na verdade, acho que faz parte, né, é um movimento histórico, né, do acordeon, desde da sua criação, em 1829, a recente história que a gente tem do acordeon, né, que engrandece, inclusive, o Brasil, é essa escola nordestina, que é Luiz Gonzaga, Dominguinho, Sivuca, Oswaldinho, né, então, não tem como não passar por essa escola, né, inclusive... É um pré-requisito, né, assim, dos cursos, né, de conservatório, enfim, né, da música brasileira, da música popular. Mas a gente sempre trabalha bastante, né, todos os sanfoneiros sempre trabalham bastante com a música nordestina, né, eu sempre trabalhei, um dos meus primeiros trabalhos foi com o Almir Melo, que era um grande amigo, e que ele desenvolvia sempre um trabalho de música nordestina, né, de trio de forró, inclusive também com o Gileno Borges, que participa também, né, que faz parte também do Sertania, e então esse repertório sempre foi muito presente, né, a gente tem que estudar muito esse tipo de repertório, porque sempre tem as suas pegadinhas também, não é uma coisa que é uma coisa que é altamente sofisticada, inclusive, Dominguinhos, por exemplo, é uma coisa que é bem, né, então é um desafio realmente, e que nos motiva, né, e é engraçado porque esse fenômeno que você estava dizendo sobre essa questão de comunicação com o público, né? Luiz Gonzaga foi um gênio realmente nessa jogada, né? Porque ele pegou um instrumento que sempre foi popular, por exemplo, na Europa, né? O acordeão, na Rússia também, né? Sempre foi muito popular e que estava tendo uma ascensão no Brasil ainda, né, assim, na sua época de estudo, enfim, e desenvolvimento. Já tinha alguns grandes nomes e tal, mas não tinha, assim, uma escola ainda definida da música brasileira com o acordeon, né. E foi quando o Luiz Gonzaga, então, meio que formatou essa linguagem com esses outros instrumentos também que se comunicam muito bem, né, com esses instrumentos percussivos, enfim. E o acordeão, como ele é muito forte harmonicamente, né, meio que não precisou, ele fazia o trio de forró apenas com um instrumento harmônico, né, e os outros dois instrumentos rítmicos, né, percussivos. Então, tem essa linguagem, ela é muito forte, realmente, de comunicação, né, ela chega muito fácil ao público, né, a mensagem, ela chega muito fácil, muito rápido, por isso que
essa coisa de querer participar, de querer se movimentar, né? A gente tem isso muito de pronto, né? Que é um pouco diferente dos outros estilos, né? Se você pega... A música brasileira em si, ela tem isso, né? Mas eu acho que mais o forró, o baião, né? O shot, né? Tem muito isso, né? É uma coisa diferente se você pega, por exemplo, um jazz, né? Que é uma coisa que é mais... É um outro caminho, né? Uma outra linguagem para um outro objetivo. Então, eu acho que essa é a grande jogada, né? De Luiz Gonzaga, e a gente faz parte, né? Todos os sanfoneiros têm a honra, né? E tem o desafio de fazer parte disso. É isso aí. Vamos abrir o papo se vocês, né, Cláudio, quem aí quiser falar do processo, como é que foi, fiquem à vontade, companheiros. Quer falar alguma coisa aí? Eu queria, na verdade, falar um pouquinho do poeta Falcão de Exu, que está aí junto com a gente. Você está ouvindo a gente aí, poeta? Paulo Falcão, tá ali. Poeta Falcão de Exu. Eu fiz uma apresentação dele no início. A gente se conheceu há um tempo atrás por intermédio de um exuense também, que assistiu Sertania, foi para Exu no final de umas férias, e chegando lá ele encontrou com o poeta lá no Museu Luiz Gonzaga e falou: olha, tem uma pessoa lá em São José dos Campos que faz um espetáculo do Luiz Gonzaga, você tem que ser amigo dele, pede a amizade dele, o nome dele é Cláudio do Vale e tal. E eu acho que ele pediu a amizade e a gente não tocou muita informação. O Facebook, é só pelo Facebook, né? Não dá uma curtida, dá uma subida. Há um tempo atrás, há um mês atrás, eu encontro, ele estava lá no Facebook, eu olhei e falei assim, pô, poeta Falcão, né? Eu lembrei da história dele, chamei ele numa conversa e mandei o Sertania, a apresentação, para ele poder assistir. E ele assistiu e dentro de, acho que 20 minutos depois que ele tinha assistido, que é o jeito que ele trabalha, ele já escreveu, assim, uma poesia e me mandou aquela poesia que me surpreendeu demais, assim, né? O carinho do cara, ele conseguiu falar ali no cordel dele, naquela poesia, ele conseguiu realmente falar tudo aquilo que eu falo nesse espetáculo. E eu achei aquilo incrível, né? E eu comecei a trocar, a agradecer e a trocar informações com ele, já me apresentou aqui os cordéis que ele tem, né? Ele vende lá, ele pode falar um pouquinho aí pra gente. E é isso, eu faço questão de apresentar a vocês aí o poeta Falcão de Exu, que também é um conhecedor aí do Luiz Gonzaga. E tá com você aí a palavra aí, ô Falcão, fala aí o que você quiser aí pra gente. Será que ele tá ouvindo? Acho que ele tá com uma conexão um pouco instável, né? Acabou congelando ali. Vamos ver se ele consegue reconectar com a gente. E a gente volta. Aí, agora deu. Poeta, a casa legal. É sua, meu companheiro. Poeta, agradeço sua ilustre presença aqui com a gente. Muito obrigado por estar nessa live. Eu só vou orientar para a gente poder te escutar. Você clica no rodapé aí no microfoninho para a gente poder te ouvir, tá bom? Só clicar no rodapé aí na tela para a gente poder... clica novamente. Pode clicar. Aê, agora sim. Fala aí, assim, né? Aê, prazer. Passa a palavra para você, então. Grande poeta Falcão, muito obrigado, viu? Eu quero falar que é um prazer estar participando também, né? Do chat, do bate-papo. E é muito interessante. Eu conheci o Cláudio, né? Acho que deve ter um mês, mais ou menos. Fui trocando informações através do Facebook, como ele já falou. E a gente foi se conhecendo e acabou ele comprando alguns cordéis meus. Aqui, Sara, de novo, hein? Aqui. Sara. A gente está lhe ouvindo. Escureceu de novo.
Ele falou que estava com um problema lá. Desculpa. Mas a gente está lhe ouvindo, poeta. Pode ser o sinal, né? Agora estão ouvindo de novo, né? Está ouvindo, né? Sim, aí Cláudio comprou os cordéis a mim, através dos Correios, e a gente foi conversando. E eu assisti o espetáculo, uma coisa incrível mesmo. Eu não tenho muita experiência com teatro, né? Mas eu creio que um artista como ele, um espetáculo como esse, eu acho que qualquer pessoa que tem coração, que tem alma, que somos todos nós, né? O lado da sensibilidade, ele vem à tona e aflora mesmo quando a gente vê esse espetáculo. Sente essa música cantada, né, que ele faz tão bem, que interpreta toda uma história, uma arte de um grande cantador que foi o Luiz Gonzaga, de um gênio, né? Um gênio porque a pessoa, para se classificar de gênio, tem que criar, e ele criou, né? Criou o baião, criou um ritmo, né? Então, eu acho que agora são essas palavras, né? Que no momento eu tenho para falar, né? E dizer que estou muito feliz em estar aqui com todos vocês. Vocês são pessoas que gostam do Luiz Gonzaga, que admira a nossa terra, a nossa história. Ô, poeta Falcão, muito obrigado, meu irmão querido. Rapaz, coisa boa. Falcão acaba de falar uma coisa que é importantíssimo para todos nós. A gente tem aí o registro da história de um homem brilhante na cultura brasileira, uma referência, né? Até tem músicos que brincam com aquele negócio assim, quando você faz uma música que faz sucesso, você fala, essa aí é a sua asa branca, né? Você, então, a música é a asa branca do fulano de tal. Isso é para tu ver a importância que o Gonzagão tem na vida da gente, né? Alguém, quando faz uma música de sucesso, né? Então, tal música é a tua asa branca, que foi a música que ele tocou nos corações e mentes. Agora, meus amados e minhas amadas, nós temos diante de nós um ator preparado. Isso é que é importante a gente apontar. Esse é o artista popular brasileiro preparado. E aí eu não vou entrar nessa polêmica agora de que quem diz que teatro popular não é teatro contemporâneo, porque isso é uma grande bobagem. No Brasil, a gente vive uma luta de classes que se traduz nas relações culturais também. Então, meu amigo, isso é teatro contemporâneo, sim. Está entendendo? A gente precisa perder essa ideia de que o que se trata da cultura popular não tem a ver com um teatro contemporâneo, com a arte contemporânea. Temos aqui um artista popular brasileiro do nosso tempo, fazendo uma arte do nosso tempo, com a visão lá na frente, lançando a história de um cara importante para a cultura brasileira. Então, é isso aí. Nós temos um artista preparado, 3 músicos preparados, né? E, né? Com todo o trabalho vocal que Cláudio faz, com toda a sua prontidão corporal e, principalmente, a sua energia criadora em cima do repertório do Gonzagão. Claudinho do Valle é um cara que trabalha do início ao final do espetáculo com a energia criadora dele ativada o tempo inteiro. Não há relaxamento. É um estado de tensão criadora. Não é aquela tensão que segura o ator, é a tensão que larga o ator
em toda a sua plenitude. Esse é o artista popular brasileiro. Que a gente não precisa que o Lehmann nem que o Eugênio Barba venham aqui e digam para nós que é potente. Nós sabemos disso, tá? Com todo respeito aí aos nossos companheiros de teatro que estão assistindo a gente, beleza, mas a gente precisa dar um olhar aqui para o nosso quintal, para o nosso chão, que a gente tem artistas em potência aqui no Brasil, e nós sabemos disso. Acabamos de ver isso agora, não é verdade? O que eu achei interessante, né? Se Luiz Gonzaga ele estivesse aqui e ele visse o trabalho que Cláudio fez com esses músicos também que estão aí, eu tenho certeza que ele tinha aplaudido Cláudio, porque uma nova roupagem, uma forma, né? Uma forma que ele faz, que encanta, dá uma espécie de ritmo, ou até mesmo, vamos dizer, um outro tipo de imagem, as músicas de Luiz Gonzaga, que só deixam mais belas e brilhantes, com toda certeza. Grande poeta. Nós temos o Vange. Vange, lembrar da programação, né, do próximo sábado, não é isso, companheiro? Teremos Velhos Causos com a Companhia Cultural Velhos Novatos, que todos vocês conhecem. Vange, eu estou muito honrado em estar aqui, meu querido. Agradeço publicamente o seu convite. A minha família é lá na foz do Rio Paraíba. A minha família é lá de Campos dos Goitacazes, no delta do Rio Paraíba. E eu estou me sentindo aqui no Rio Paraíba, estou me sentindo em casa, do outro lado do rio, entendeu, meu companheiro? Agradecido demais pelo convite. Tivemos essa obra maravilhosa de um artista popular brasileiro em toda a sua plenitude, com todo o seu encantamento. Sem encantamento, não há arte dramática, quer seja de rua, quer seja de palco, quer seja musical, quer o que seja. E Cláudio trouxe para nós o encantamento do teatro nessa noite do Dia do Trabalhador. Com a palavra, Vange Alves. Eu quero fechar com uma cantoria, hein, Vange? Não, você volta, meu querido. Você volta assim. Olha, eu estou segurando aqui, vocês estão vendo minha mão, porque ontem eu descobri que meu óculos está errado. Eu ficando velhinho, meu óculos é multifocal, e eu descobri que quando eu boto ele na testa, eu enxergo tudo perfeitamente. Ó, bota aqui, já não enxergo mais ninguém. Então eu tenho que ficar segurando aqui para enxergar vocês, ainda mais que o meu notebook não deu certo. Eu tô do celular, entendeu? Então fica até mais pequena ainda. Mas olha só, eu já escrevi lá no chat e eu tô numa demanda que ela é de alguma forma importante para o teatro brasileiro. E o Alexandre Matti, o nosso outro mestre, né, além dos mestres que temos aqui na sala, né, ele publicou O Teatro da Grande São Paulo. Ele acabou de fazer uma publicação. E o Matti foi um dos mestres que me provocou a falar um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Ele me provocou um pouquinho para ser uma das referências aqui no Vale do Paraíba, para a gente trazer a história do teatro de grupo na nossa cidade e na nossa região do Vale do Paraíba. E foi um pouquinho do que eu escrevi ali no chat, falando para o Claudinho, que ele é uma das experiências nesse contexto. E estou vendo aqui o Teatro do Rinoceronte também do lado aqui, né? O nosso Carlão, que estava comigo Carlos hoje na maratona Rosa! Né? Tão diferente ele, cara. E é um trabalho que vai ser... Agora que eu reconheci esse cabra, mano. O cabra tá aí, que o cabra tava comigo lá o dia todo na labuta, né, nas lives musicais lá que tivemos no Cine Santana. E é um queridaço, parceiro nosso do festival de outras ações e do teatro, né?
E eu coloquei no chat ali, falando um pouquinho do Claudinho, né? Que o Claudinho é uma das pessoas mais importantes que o teatro joseense já recebeu. Isso é fato, Cláudio. Né? E você vem de uma fase dos 21 anos, né, desse seu espetáculo. Eu lembro da primeira fase, eu, enquanto coordenador de Casa de Cultura, naquelas épocas lá, sempre recebendo seus espetáculos. De repente teve um sumiço, né? Você desapareceu um tempo, de repente você volta, e volta sem a dramaturgia, tem um texto e tal, a gente vai, não foi isso? Corre no DEPAV, vamos pegar o vídeo lá da época do Claudinho, lá para ele fazer a transcrição disso. Você fazia com o Maestro Cunha, né? Se não falha a memória, aquele pessoal todo. Não é isso? Né? E daí, de repente, Claudinho está de volta, hiperativo. Foi isso. Né? Foi isso que aconteceu. Eu fiquei um tempo... Não estou ouvindo o Claudinho, mas vou continuar a fala. E eu vejo o Claudinho o tempo todo inteiro, e a cada apresentação dele, eu me emociono. Como eu também me emociono a cada vez que eu ouço uma canção do Del Lopes. Nem que seja só uma passagem de palco. E como eu ouço a cada vez uma emoção, a emoção aumenta quando eu vejo a Zenilda. A poética dela, e a gente está num projeto aí que vai ser lindo para a cidade, depois a gente fala disso, né? Não hoje, né, Zenilda? Mas no futuro a cidade vai saber de um projeto lindo que vai embalar sonhos de um monte de gente aí, vai embrulhar sonhos de um monte de gente da nossa cidade. E daí desculpa, meu querido, do Exu, lá da terra do nosso Gonzagão. Falcão do Exu. Falcão do Exu. E daí temos o Gileno aqui também, né? Temos o Landim. Gente, né? E além de um monte de gente que estão nos assistindo agora. Mas o Laranjeiras, Gileno essa tá aí? vertente que ele... Gileno Borges. Tá aqui sim. Tô vendo ele, esse sanfoneiro lindo e maravilhoso, né? Eu acho que você tem uma equipe tão linda, e aquela equipe anterior que você teve, e essa equipe nova que você trouxe, porra, cara, na verdade só acrescentou a dinâmica e o valor, né, agregado a esse projeto. Cara, é um trabalho essencial e necessário, e ele não deveria ficar só na nossa aldeia. Eu sei que você já viajou outros lugares e tal, mas nessa retomada, pós-pandemia, tem que viajar mais, tem que ir para muito longe, tem que... Porque, e não sei, cara, eu acho que de alguma forma você, ô Claudinho do Vale, você falando de Gonzagão, que é lá do Nordeste, falando daquele cara, daquele artista, daquela dinâmica toda dele, você traz um pouco da gente também, né? Que nós somos tudo isso, né? O trabalhador que labuta entre a arte e outros trampos paralelos, né? E o Gonzagão foi o tempo todo, até a sessão dele, um tanto disso tudo. E eu acho que nós somos um tanto disso tudo, e de alguma forma, a especificidade de cada região, culturalmente falando, né, com relação à cultura popular, vai se linkando, né? Porque a gente é uma coxa de retalho, né? E a gente vai nessa costura, é a somatização. O Nordeste, o Sul, o Oeste e tal, é essa construção toda. Agora, Laranjeiras, você, aquele menino, não, meninos fomos nós, né, lá na época, né, Carlão? A gente que era menino, eu, Carlão, o Cláudio do Vale, a Zenilda, que acho que nem estava aqui em São José, Márcio Douglas, e você dirigiu o trabalho com ele, né? Trapos e Farrapos, aquele grupo bonito lá, que depois virou La Cascata Cênica, né? E agora, não, eu não dirigia, eu dirigia com as meninas, a Karina, a Glaucia e a Eva. A Casa de Dentro da Gente.
Mas que você foi professor do Douglas, né? Ah, é? E daí Maravilhoso. você foi professor do Douglas, eu lembro disso. E o Laranjeiras era o cara que chegava na Fundação Cultural. Gente, vocês conhecem fax? O Laranjeiras era o cara que morava em São Paulo e dava aula em São José. E ele mandava todos os projetos dele, todos os documentos por fax. Era fax. Daí o fax só tinha, acho que o único fax que a gente tinha. Isso é memória do Teatro Joseense, tá? O único fax que a gente tinha era, assim, me falha a memória, lá no pessoal lá que cuida do RH. Então, chegava folhas e mais folhas de fax, era o RG do Laranjeiras, era não sei o que, era não sei, tudo em fax. Não tinha nem e-mail direito, sabe? E o cara atuando com a gente, o cara trouxe. Não sei se tinha a tradição, antes de você, Laranjeiras, na cidade, com relação à ciranda. Mas, quando você chegou, você provocou tanta gente que cada evento que a gente fazia nas casas de cultura começava com ciranda e encerrava com ciranda. Ô, cirandeiro do caraca, que bom você estar conosco aqui. Que bom. E, Cláudio do Vale, que bom você continuar com essa obra magnífica e com essa turminha que veio com você, né, os mestres que estão contigo também, e os parceiros todos aí. Falcão de Exu, que bom você está tão longe, mas do nosso lado. Zenilda Lua, uma poeta necessária para a vida da gente. Você faz parte da nossa vida, você é necessária. Cada post que você faz no Facebook, Instagram, não importa onde, é um alento para o nosso dia. E é bom, Laranjeiras, nesse contexto, que a gente está nesse momento pandêmico, né? Os afetos são necessários. Esses encontros, mesmo hoje a gente teve, né, Carlão? Muito encontro pessoal. E sim, cada pessoa foi um chegando, dia ótimo. E a cada batidinha de punho era uma vibração, parecia um abraço, parecia, mas não pode abraçar, mas quero tirar aquela foto. Não dá, não pode. A gente está nessa necessidade que nós que somos artistas somos isso, né? Nós somos humanos e artistas, além disso. Nós somos do afeto, a gente quer o abraço, o beijo no rosto, né? Se encontrar e ver a obra do outro, ver o trabalho do outro. Por que a gente vê essa obra há 21 anos? Porque é uma obra afetiva, ela nos traz afeto. Toda vez que a gente ouve Claudinho, a gente se emociona. A gente ouve Del, a gente se emociona também. E eu fico feliz de estar, de alguma forma, com vocês aqui, para a gente manter essa temporada do SET, mesmo virtual, né? E nessa afetividade que é o bate-papo inicial e esse bate-papo final. Laranjeiras, dá sequência, meu velho. Acho que eu falei muita bobeira aí. Não, companheiro. Olha só, o que o Vanja acabou de dizer agora, Carlos Rosa, todos vocês aí, vamos lembrar lá de como que o SET surgiu? Eu lembro direitinho os primeiros dias do SET. O SET está hoje, em 2021, nas cabeças de uma temporada dessa, chamada temporada do SET, de modo virtual. Isso, de certa forma, faz parte de estudos teatrais. Tá certo? Então, o que nós estamos aqui fazendo virtualmente é uma tentativa de se comunicar com o público do século XXI, né? A gente sabe, muitos arquitetos aí têm falado sobre isso, que vai ser muito difícil a gente voltar a um novo normal. E a gente vai se adequar a essas novas configurações com essa linguagem. Olha o que o Cláudio acabou de trazer para nós aí. Olha esse grande abraço que ele deu em nós, esse baile que ele provocou nas vidas de todos nós. Então, o espaço virtual acaba sendo o espaço do afeto, é o espaço da comunhão de afetos, e a gente não tem nem que se preocupar, eu queria que o Cláudio ouvisse isso, em querer fazer obra-prima. Estamos diante, Carlos Rosa, de uma nova configuração, cara.
a gente tem que arriscar aquela máxima do Oswaldo Andrade, a contribuição milionária do erro e da tentativa. Entendeu? A gente está diante de um cenário, de uma ribalta virtual nova. Então, nós não temos que temer, tentar e errar. Cláudio, foi muito bem sucedida a apresentação, não se preocupa com isso, porque nos tocou nossos corações e mentes, e isso que é o mais importante, você trouxe encantamento e trouxe o valor estético e expressivo do artista popular brasileiro. Tá certo, meu irmão? Se Carlos Rosa quiser comentar alguma coisa sobre o que eu acabei de dizer. Quero. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então tá bom. Estava com um problema aqui. Tentei falar antes, mas estava com um problema aqui. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Zenilda, é sempre ótimo te ver, mesmo na telinha. Laranjeiras, saudade. Quanto tempo, né? Muito tempo. Eliomar, Eliomar lá atrás, eu conheci o Eliomar no Piraquara, né, levado pelo Eduardo Renault. O Eliomar, quer dizer, além de tocar pra caramba, bem demais, né, era muito legal vê-lo o tempo todo com acordeon, o tempo todo exercitando. Eu até brincava para ele, falava, quando você abraça sua namorada, você também toca as costelas. Porque era o tempo todo assim, tocando, era incrível. E queria falar, sou colega do Claudinho, estou a poucos metros dele, separado por 2 portas, e esse espetáculo é um espetáculo muito especial, né? Um espetáculo tão especial que ele funciona nessa plataforma virtual, de forma, assim, não vou falar sensacional, porque fica forçado, fica rima demais, mas assim... de uma forma maravilhosa também. É um espetáculo lindo, e um espetáculo... Daí eu queria falar um pouco disso que você citou, Laranjeiras, agora, e de algo que você citou no começo também. É um espetáculo que ele funciona muito nessa plataforma, ainda que, pessoalmente, ele seja um espetáculo muito diferente e maravilhoso. E essa vontade de sair dançando, você teria saído dançando no teatro. Assim, não só você, porque ele realmente ele puxa esse nosso desejo. Até um ser desengonçado e quadrado que nem eu tem vontade de dançar. Por esse aspecto que você falou no começo, um espetáculo altamente popular, um espetáculo que conta a história de um dos maiores nomes da nossa música e de um artista de raízes assim... de raízes da nossa cultura, que são identificáveis, não só no Nordeste, em qualquer canto desse país a gente identifica, né? E daí, quer dizer, quanto ao que você falou, eu adorei essa pesquisa que você citou, na sua pesquisa sobre teatro musical brasileiro. Acho que... Popular! Teatro musical popular brasileiro, porque se falar teatro musical brasileiro, não é Broadway, é outra história. Exatamente, porque eu acho que no teatro popular, o nosso teatro popular naturalmente já é musical. Naturalmente ele já puxa uma música, já puxa, e talvez a gente aproveite muito pouco dele. Acredito também que, daí puxando para a cultura popular, a nossa cultura popular tem matrizes que nos serviriam assim para contar muitas e muitas histórias e fazer com que as pessoas se identifiquem cada vez mais, né? Às vezes, o nosso teatro ele quer ocupar um espaço muito intelectual, que para algum tipo de teatro isso cabe, mas não a todo tipo de teatro. Você tem um teatro, só para usar o nome, tá? Não, isso não é único, mas um teatro performativo que é feito com muita qualidade, e você tem dezenas de imitações desse tipo de teatro. E, às vezes, a gente podia estar fazendo uma outra coisa que teria mais a ver consigo, né, sendo um artista mais completo num outro tipo de teatro, que não está utilizando desse teatro porque está em busca de algo que está fora de si. As nossas matrizes
são fantásticas. A gente, só para citar aqui da nossa região, né, nós temos um espetáculo chamado As Artes Malas Artes. Nesse espetáculo a gente usa o calango para narrar, né, o calango, que é um parente do repente, que é um parente do coco, que pessoas... e são parentes assim tão próximos que no começo, quando a gente estava fazendo o espetáculo lá atrás e a gente resolveu usar o calango, nós usávamos o pandeiro para marcar o tempo, e os nossos dois atores que faziam os personagens que levam o calango, levavam toda vez para o lado do coco. E por que eles levavam para o lado do coco? Porque eles são de raiz baiana, ambos. Tem seus parentes, vieram de lá, suas famílias vieram da Bahia, então eles levavam para esse lado intuitivamente. Foi bem difícil trazer para o calango, assim, até chegar uma hora que a gente chegasse no ritmo, né? Porque aí, assim, nesse episódio a gente vê o quanto que a gente está pedindo, né? Essas referências estão saltando dentro da gente para a gente trazer para a arte, para trazer para a nossa arte, trazer para o nosso teatro e ser mais autêntico nesse sentido. Então, no calango da lacraia. Exatamente. No calango da lacraia, né? É essa pegada. Ó, eu tenho uma novidade para vocês. Está saindo um livro meu chamado A Música e a Dança Popular na Aprendizagem das Artes Cênicas, pela editora da Universidade de Brasília. É a minha tese de doutorado na ECA, que eu estou falando exatamente isso. O que o calango traz para o corpo do ator e da atriz no Brasil? O que o cavalo marinho nos ensina sobre teatralidades e corporeidades e vozes poéticas do artista brasileiro? É exatamente isso, meu amigo. Exatamente. Na nossa formação, como ator, como atriz, eu acho fundamental a gente estudar os grandes nomes internacionais, né? Estudar o método Stanislavski, estudar todo esse povo, mas a gente precisava ter na nossa formação cavalo marinho, a gente precisava ter capoeira, a gente precisava ter essas nossas danças que nos completam e que nos tornam diferentes e que vão fazer da nossa arte também a nossa arte que vai se identificar mais com as pessoas, né? Às vezes as pessoas mais, entre aspas, simples, né? Porque nenhum ser humano é simples, que não vem teatro porque acham que o teatro é para um tipo de pessoa mais elite, numa outra escala social, e não tem nem roupa. Às vezes, eu já ouvi isso, a pessoa fala que não tem nem roupa para ir no teatro. Mas eu acho que isso é culpa nossa, a gente precisa ocupar as ruas, a gente precisa ocupar os outros espaços, a gente precisa levar esse teatro e de uma maneira que as pessoas se identifiquem e que participem desse nosso trabalho, como acontece no caso do trabalho do Claudinho, que qualquer pessoa, assim, seja pobre ou seja tem uma condição social um pouco mais elevada, se identifica e se iguala no espetáculo. Eu acho que isso é fundamental. E daí, quer dizer, assim, para encerrar, eu me coloco nessa trincheira do seu lado, Laranjeiras, porque eu acho que a gente precisa trabalhar as nossas raízes, trabalhar as nossas manifestações culturais. A gente não precisa fazer projeção do nosso folclore, porque nós não somos grupos assim, né, que tem essa função na sociedade, mas nós podemos nos inspirar, nos vestir das nossas tradições culturais e colocar no palco e fazer coisas incríveis com elas. Sim. Vange, deixa eu só completar uma coisa aqui. Eu queria muito ouvir Zenilda, mas eu queria completar uma coisa assim. Não, cultura popular e cultura de massa são duas coisas completamente diferentes, né? A cultura popular é uma coisa que está em movimento. Ela não é nem mais folclore. Entendeu? É uma coisa que está em movimento. É isso que o Cláudio está fazendo. É isso que o Cláudio acabou de mostrar.
E para completar essa fala, eu queria dizer uma coisa que é o seguinte: nós estamos acabamos de ver um espetáculo que é criação, não é cópia. Tá certo? Não há cópia de tendência. O que há é um espetáculo criado, construído. Cada respiração, cada cena dele é uma criação do artista. Ele não está copiando tendência e não está querendo seguir vanguarda de nada. Ele está estabelecendo a comunicação dele, que eu diria que nesse espetáculo não é nem só comunicação, é comunicação. Oh, que lindo. Queria passar a palavra para a Zenilda Lua, que ela estava querendo falar, Vange. Eu estou sentindo naquele brilho, daquele sorriso de lua cheia, que ela está doida para falar. São muito queridos, eu fico aprendendo, eu fico inspirada, eu já fico doida para falar dos saraus. Carlão falou aí, mestre Laranjeiras, o Carlão falou vamos levar esse teatro para a rua. E eu lembrei, quando eu cheguei aqui, do sertão da Paraíba nos anos 90, eu tinha muita falta daqueles encontros que o meu pai fazia na casa, né? Uma vez por mês, na lua cheia. O Falcão com certeza sabe como funciona, mas assim, reunia os vizinhos, os camaradas, os compadres, os que gostavam de poesia, os que não gostavam também, meu pai chamava, e dava de ler versos, ler cordel. Tem um versinho do Valdir Teles que retrata muito a minha infância. Valdir, eu vou pedir licença para declamar. Valdir dizia assim: no alpendre da casa onde eu morava, tinha um cheiro doce da poesia. Fora casamento, oração e cantoria, outra festa lá não se falava. Quando o sol do poente se aquietava e a lua acendia seu clarão, minha mãe trazia um lampião e para provar que eu cresci ouvindo rima, meu pai lia um cordel sentado em cima do batente de pau do casarão. E aí era assim que a minha infância, que eu vivi na minha infância, né? Quando eu cheguei em São José dos Campos, eu sentia muita falta desses encontros. E aí a gente criou, a gente é meio doido, assim, a gente deu de fazer um sarau chamado Poesia no Prato. Uma vez por mês, a gente fazia esses encontros em casa. E, pasme, foi trazendo tantas pessoas, tantos amigos, que a casa não comportava. Aí a gente teve que ir para a praça. Os meninos estão aí, vão lembrar que a gente fez o Poesia no Prato em todas as praças, em todos os parques da cidade. E era um agregar, tanto de poeta como de músico, quanto de palhaços, quanto de dançarinos. Olha, foi um fuzuê lindo. E esse sarau a gente apresentou de 2005 até 2013, de forma assim, constante e sempre produtiva, sempre com muito encontro, com muita beleza. E aí vinha o calango, o sanfoneiro, o xaxá da catira, os repentes, e foi uma das coisas mais bonitas que a gente vivenciou nessa cidade. E a arte é isso, né? Esse dispositivo que transforma, que traz melhoras, que inspira e que nos une, especialmente nos une. Eu acho especial demais esse momento de união e a arte fazendo a gente ficar tão bonito assim. Vangi! Oi, querido! Bardo da Nau, Velhos Novatos, você queria falar, companheiro? Na verdade, eu queria falar que eu queria ouvir a Zenilda falar, e ela já falou. Então, eu gostaria agora de ouvir o Falcão falar um pouquinho mais. Já estamos avançando nas horas aí, né? Mas poeta. Vamos A fala de Zenilda, né? Ela falando, eu me lembrei de uma poesia. Eu ficava nas calçadas quando era criança, ouvindo a minha mãe. O poeta, deixa só então, antes de terminar aqui, Diga, Cláudio. Tá travando. Ih, acho que gravou. Sim. Diga, Cláudio. Acho que travou. Continua, poeta. Falcão? Certo. Então eu digo que tem coisas que marcam época. Eu adoro
eu adoro me recordar quando os vizinhos botavam feijão para debulhar. Todas as noites eu ia doidinho para namorar. Para debulhar feijão, era um montão de gente. A filhinha do vizinho era tão meiga e decente. Sob a luz da lua clara, tudo era tão atraente. Ligeiramente eu sabia quando a moça estava afim, jogava grãozinho nela e ela jogava em mim. A moça piscava o olho, eu não achava nem ruim. Aquela troca de olhares terminava em paixão. Eu adoro recordar as debulhadas de feijão, uma das coisas bonitas do meu querido sertão. Opa! Aí eu digo também que Luiz Gonzaga, ele é a voz do nordestino sofrido, é o brado destemido, a essência de todos nós, o oásis do aveloz que faz o povo sonhar, esperança no olhar que repõe a energia. Luiz Gonzaga é poesia, sanfona, a resfolengar. Cara, que privilégio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo ter aqui um poeta exuzense aqui entre nós, conterrâneo de Gonzagão, agradecido, você enche os nossos corações de alegria. Cláudio voltou agora, Cláudio, retoma a palavra, meu irmão. O que você ia dizer para Falcão? Teu som. Microfone, Claudinho. Pronto, agora sim. Tá certo? Me ouvindo? Agora sim. Então tá. Eu passei para o Bruno e eu mandei para ele umas cópias dos cordéis do nosso amigo Falcão. Se ele tem como colocar aí, o Bruno, para a gente ver. Não, esse é o roteiro. Vamos lá para os cordéis. Aí. Então aí, Falcão, você podia ir falando para a gente, olha, tem os cordéis. Olha aqui, tem os cordéis aqui. Tem o Gonzagão e Gonzaguinha, e a história de Exu, histórias do Gonzagão e os pontos turísticos de Exu, o encontro do Gonzagão com Patativa do Assaré. Opa! E esses cordéis, tem mais ainda, né? Esses cordéis eu posso enviar pelos correios, né? Eu enviei para o Cláudio, já chegaram, né? Chegou com atrasozinho, mas chegou. Enviei também para uma amiga de Cláudio também. Acho que não chegou, está chegando. E esse é o meu trabalho, é escrever cordéis e comercializar no Museu do Gonzagão. E tem os livros aí também, né? E tem uns 3 livros. Histórias do Sertão, Poemas Abrangentes e Meu Sertão, Meu Pé de Serra. Que maravilha. Então, todos aí, olha, tem aí também a cópia dos cordel aqui, livros. Ó, os 3